Certo aí? Pois bem, continuando a nossa aula agora, nós vamos falar, fechar, né, derivadas de várias variáveis com plano tangente na superfície e derivação implícita. Então, a nossa revisão para a prova, dia 5. Então, lá, plano tangente a uma superfície. No cálculo 1, a gente viu o que é uma aplicação, né? Ou realmente o que é a derivada. A derivada, na verdade, é o coeficiente angular da reta que passa tangenciando uma curva. Vamos supor que eu tenho uma curva aqui, que é o plano cartesiano x, né? Aqui é a curva. Então, se eu tiver interesse em saber qual é a reta que passa tangente, né? Tangente é só tocando, tangente a essa curva aqui, uma f de x, nesse ponto escolhido, o ponto P, x0 e y0, né? Então, essa curva, essa reta aqui, ó, essa reta, se eu quiser determinar a equação dessa reta, né? Basta eu derivo f e aplico o ponto, esse x0 e y0, que eu vou poder determinar qual é o coeficiente angular dessa reta que passa tangenciando a curva num ponto dado qualquer. Então, essa que é a noção intuitiva de derivada. Aqui, né? Aqui eu tenho uma superfície, né? Vamos supor que tem uma curva, um sólido, né? Vamos supor, vou fazer um sólido aqui, né? Aqui. Isso aqui é um sólido, no 3D. Aqui é o sólido. Vamos supor que eu tenha interesse de descobrir qual é a equação, né, do plano tangente a esse sólido no ponto x, y, z qualquer, né? Então tá aqui, né? Então nós estamos aqui no plano do x, y, eu sendo sólido, nós estamos aqui em 3 dimensões, então aqui nós falamos em superfície, em sólido. Então, se eu tenho interesse em saber qual que é a equação do plano que passa tangente a essa superfície num ponto qualquer, né? Então, esse plano que passa aqui tangenciando nesse ponto aqui, ó. Então, aqui é um sólido e esse plano alfa passa tangenciando a esse sólido nesse ponto aqui. Então, você tem que até fazer o mesmo raciocínio lá do cálculo 1. Eu preciso de derivada. Eu preciso de encontrar a derivada. Tá ok? Pois bem, então isso aqui é uma noção intuitiva apenas, né? Inclusive o desenho muito pobre, né? O desenho está muito pobre, não está... É complicado desenhar, mas aí você baixa o GeoGebra que você vai ver melhor. Essa superfície, você não pode, no livro também tem as curvas tudo bonitinho lá. Então, o que é a noção intuitiva de derivada aqui em 3D? É a equação do plano que passa tangente a um sólido no ponto desejado. Pois bem, vamos embora lá. Para encontrar essa equação, a gente precisa de uma pequena fórmula, que é essa aqui. Então, a equação do plano tangente é
Z menos Z0, né? Igual a Fx de x 0, y0, né? X menos x0 mais Fy de x0, y0 que multiplica y menos y0. Então, é só usar essa formulazinha aí, a gente encontra a equação do plano que passa tangente a qualquer superfície. Né? Vamos entender que a equação é essa. A gente precisa do ponto, né? A equação do plano tangente à superfície, né? No ponto P, x0, y0, z0. Então, eu preciso do ponto. Eu preciso saber o ponto. Eu preciso da dado a superfície e o ponto. E aí a equação do plano tangente. Então, vamos ver o nosso primeiro exemplo. Determine a equação do plano tangente à superfície Z ou F, tanto faz, né? Z igual a dois xy ao quadrado. 2xy ao quadrado no ponto P 1 tá bom. Solução. Primeiro, né? No ponto P de 1 aqui está faltando o terceiro componente, né, desse ponto de 1, que é esse aqui no caso. Esse é o x0, né? Esse é o y0. Está faltando z. Está faltando z0. Mas aí para descobrir o z0, basta substituir esses valores do enunciado 1, né? Aqui na original. Então f de 1 vai ser 2 vezes 1 ao quadrado, logo 2. Então, o nosso P0, nosso P, aliás, nosso ponto é 1, 2. Certo? Vou apagar aqui já, tá? Para anunciar que estou apagando. Opa, apaguei o ponto também. Não está aqui. Então, o que nós precisamos aqui? Continuando a solução. O que nós precisamos? Quem é Z0? Z0 é 2. Eu vou precisar derivar, ó. Eu vou derivar e aplicar o ponto, ó. Quem é x0, quem é y0? É 1 vezes x. Quem é x0? 1. Mas eu vou precisar derivar. Aqui é o seguinte, cuidado para você não aplicar esse ponto na função original. Aqui eu tenho que derivar primeiro com relação a y, para depois aplicar o ponto. É o mesmo caso aqui, ó. Primeiro eu derivo com relação a x, para depois aplicar o ponto. Tá? F de 1, Fy vezes y menos 1. Então vamos lá. Então esse já substituí, ok. Tá aqui o 2. Agora eu vou encontrar esse aqui. Então vamos lá. Quem é Fx? Ixi, cadê a função? X, a função é z igual a xy ao quadrado. Não.
Não, não é essa não. É 2xy², é isso? Z é 2xy². Se não for essa função, pode ser essa aqui agora, tá? Que o P... É porque eu apaguei. O P no ponto 1 ficou na hora da substituição, quando eu ponho 1 aqui e 1 aqui, vai ficar 1 e 1² dá 2. Então deu P, o ponto P ficou 1, 1 e 2. Ficou essa função. Né? X0 é 1, Y0 é 1 e o Z0 é 2. Então tá ok. A primeira é fx, então tem que derivar a função com relação a x, para depois aplicar o ponto. Então fx vai ser a derivada com relação a x. Olha lá a função. Número e número. Qual a derivada de 2 y² é como se fosse um 5. Qual a derivada de 5x? É 5, né? Então, este e esse é como se fosse um 5, que é um número, esse número vezes esse, né? Qual a derivada de 2x vezes 7? Vai ser 2 vezes 7 só. A derivada, mantém o 2 vezes 7 e o x dá 1. Tá? Então, vai dar 2y². Aplicando o ponto, agora sim, fx de 1. Deu. No lugar do x eu vou pôr 1, não tem x, né? Quando aqui não tem. E no lugar do y é 2. Então vai ficar 2 vezes 1² que é igual a 2. Então esse aqui deu 2. X menos já coloquei. Agora este. Que primeiro derivo com relação a y, depois aplico o ponto. Quem é fy? Com relação a y, vai dar 4 xy/1, que é 2 menos 1, aplicando a regra da potência. Esse 1 não precisa. Agora, fy de 1, 1 para x e 1 para y, vai ficar 4 vezes 1 vezes 1, logo 4. Então esse aqui deu 4. Aí, eu vou apagar aqui já. Qualquer coisa você volta o vídeo. Como é que eu fiz isso aqui, se você não entendeu. Então eu já vou apagar. E a equação do plano tangente ficou esse 2. Então ficou z menos 2 igual a... Esse deu 2, x menos 1 mais... Esse deu 4, y menos 1. Aqui a gente vai multiplicar assim, distribuir. Esse 2 vai para o lado direito. Então vai ficar 2x menos 2 mais 4y menos 4 e o 2 passa para lá, mais 2. E logo z deu 2x mais 4y. Esses aqui deu 0 menos 4. Então o que é isso aqui? É a equação do plano tangente a essa superfície passando no ponto 1, 1, 2. Tem uma aula minha que eu fiz a equação do plano tangente e fiz a superfície no GeoGebra, você viu bonitinho a superfície. Fiz o plano tangente, plotei o plano tangente no GeoGebra, aí saiu lá o plano passando tangente. E no ponto certinho, né? Foi uma das aulas que eu lecionei para vocês. Então ficou bonitinho, deu para visualizar no GeoGebra. Então, mas se você baixar o GeoGebra, você põe esse plano aqui, é simples, é fácil, muito fácil. Plota esse plano, você vai ver a superfície, você vai plotar aqui esse plano, né? Você vai ver que esse plano vai estar passando
tangenciando essa superfície aqui, e aí você vai ver só o plano tangenciando. Aí quando você plotar o ponto, você vai ver a bolinha que realmente vai passar tangente lá. Tá? Agora nós vamos falar sobre derivação implícita. Derivadas implícitas. Então, o que é derivar implicitamente? Primeiro, no cálculo 1, já no cálculo 2 até agora, as funções elas são apresentadas explicitamente, mostrando claramente quem é a função, quem é a variável dependente e quem é a variável independente. Mostrando claramente. Agora, existem situações em que você não é capaz de isolar uma variável. Não existe a possibilidade de você escrever a função explicitamente. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, seja a função aqui, veja o que é. Eu vou fazer uma função possível de deixá-la explicitamente. Fazer aqui. Vamos supor, a função é 2xy mais 3. 2 igual a 3. Aqui é essa equação aqui. Então, se eu isolar x, se eu isolar y, então vai ficar y, como 2x aqui está multiplicando, passa lá dividindo. Vai ficar 3 sobre 2x. Então, aqui a gente pode dizer que a função y está dependendo de x. Então, isso aqui eu consegui escrevê-la explicitando quem é dependente e quem é independente. Né? Então, para descobrir os valores correspondentes a y, basta que eu substitua a x. Por isso que essa aqui é independente. Eu posso fazer o contrário. Eu posso escrever x dependente de y. No caso, eu deixo o x do lado esquerdo. A gente geralmente, não é obrigatório, geralmente a função, a variável dependente, a gente deixa do lado esquerdo. Não é obrigatório não, da função. Passo 2 e o y, como estão multiplicando, para o denominador, então vai dividindo. Aqui, na verdade, eu posso escrever x vezes 2y igual a 3, logo x é igual a 3 sobre 2y, logo x de y igual a 3 sobre 2y. Ou seja, eu estou escrevendo a mesma função agora de modo x dependendo de y. Ok, não tem problema nenhum. Então, x dependente, então é um x de y. Não tem problema. Agora, eu posso derivar à vontade, né? Posso derivar, se eu quiser saber essa derivada aqui, ó, x', eu derivo isso aqui com relação a y. Aqui no caso é um quociente, eu uso a regra do quociente, visto na aula anterior. Pois bem, posso derivar quantas vezes eu quiser e fazer o que quiser. Então, aqui está escrito de modo explícito. Agora, essa função aqui, 3xy ao quadrado mais y igual a 4. Então, essa função aqui, vamos supor que eu tenho o interesse de escrever y dependendo de x, aí eu vou colocar, vamos supor, eu quero passar os outros para o lado direito. Então, vamos supor, eu ponho y em evidência, 3xy ao quadrado dividido por y, vai ficar 3xy, y dividido por y é 1 igual a 4. Mandando esse grupo aqui para o lado direito,
como é multiplicação, vai todo dividindo, né? Vai para baixo do lado. Então ficou 3xy mais 1. Ou seja, eu tenho y do lado esquerdo e tenho y do lado direito da equação, né? Da função. Eu não consegui escrever y de forma implícita, né? Eu não consegui escrever y dependendo de x, porque tem y aqui e tem y do lado lá. Então, infelizmente, não foi possível. Aí, como eu não consigo escrevê-la de modo implícita, então a derivada fica complicado um pouco, porque eu não consigo calcular o y' aqui. Eu tentei derivar essa função aqui, não é possível, porque tem y aqui e tem y aqui. A não ser que eu use as regras de derivação para derivada implícita. E as regras de derivada implicitamente, ou a partir existe para não derivar implicitamente, a gente vai derivando devagarinho, né? E vou anotando, e vai anotando a derivada que você vai fazendo, né? Tipo assim, vou mostrar para vocês como um exemplo, tá? Só para você entender, seja a função y² mais x² mais y² igual a 4. Então eu vou derivar implicitamente. Então, como eu não consigo escrever, aqui até que essa aqui dá para a gente escrever explícita, né? Só que fica uma função, deixa de ser função, né? Que aqui é um círculo, né? Aqui é a equação de um círculo. Tudo bem, derivada implícita, como eu faço a derivada implícita? Eu derivo e anoto com relação a qual variável eu derivei. Então vamos ver como exemplo mostrando o que sai. Então, ó, a derivada de x² é 2x. Aí eu derivei x com relação a x. Qual a derivada de y²? Aí vai ser derivada de y², 2y, né? Regra da potência, viu? Regra da potência. 2y, eu derivei y, derivada de x com relação a x, né? E aqui é derivada de y, e eu vou querer essa derivada com relação a x. E a derivada de 4 é 0. Né? Então, vai ficar então 2x, dx é 1, mais, e a derivada de 2y com relação a de y com relação a x, porque vamos supor que eu tenho interesse em determinar y', que é o dy dx. Né? Essa aqui eu derivei x, mas foi com relação a x. Essa aqui foi derivei y, mas o nosso interesse é com relação a x. Então aqui ficou dx sobre dx é 1. E aqui dá 2y dy dx igual a 0. O nosso interesse é essa aqui, né? Então vamos passar o 2x para o lado de lá. Para o lado direito vai negativo. E aí, finalizando, dy dx, aqui é vezes, né? Então passa do lado direito dividido, vai ficar menos 2x sobre 2y. Ou seja, que é o dy para y', 2 é 1 menos x sobre y. Então essa é a derivada implícita em relação a x. Pois bem, aí o que acontece? Eu não vou pedir na prova, se você quiser aplicar, tem uma formulazinha que é chamada primeira fórmula para a derivação implícita, e se você quiser usar diretamente, pode. Se quiser usar diretamente, pode. Vou pegar uma aguinha aqui rapidinho.
Certo, então, como eu estava falando, ao invés de eu fazer assim, se você quiser fazer diretamente usando a Fórmula 1, né, ou a fórmula para derivada implícita, é possível demonstrar com facilidade, basta usar a regra da cadeia, mas na nossa revisão aqui a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Na aula anterior a gente fez com calma também. Então, como eu encontro a derivada de y com relação a x, né, que é a nossa y', basta você chamar essa função aqui de f, isola, passa tudo para o lado esquerdo e chama ela de f maiúsculo. E aí você vai prestar atenção que pela fórmula, a fórmula nossa é menos fx sobre fy. Então é só isso aqui. Menos fx sobre fy. Então essa é a fórmula para a função de duas variáveis para determinar a derivada com relação a x. Então é menos fx sobre fy. Então, por exemplo, sai bem mais fácil, né? Então aqui, por exemplo, com relação a essa aqui, ó, veja aqui. Veja aqui, eu quero encontrar então a nossa dy dx, vai ser a função daqui, né? Então, usando a fórmula diretamente, vai ser menos fx, conforme eu estou falando desde sempre, né? A fx é derivada com relação a x e fy é derivada com relação a y, f maiúsculo. Quem é o nosso fão? O f maiúsculo está aqui. Então, a derivada com relação a x dessa função vai ser 2x, então vai ficar menos 2x. E no denominador, a derivada com relação a y. Qual a derivada? Por que a derivada fica menos 2x? Com calma, né? A fx, derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de y ao quadrado é o quê? Zero, porque eu estou derivando com relação a x. Derivada de 4, zero. E o que seria a fy? A derivada com relação a y. Derivada de x ao quadrado é o quê? Zero, porque eu estou derivando com relação a y. Derivada de y ao quadrado, 2y. Derivada de 4 é zero. Então fechou aqui. 2 dividido para 2 é 1. Logo vai dar menos x sobre y também. Então a gente pode derivar devagarinho, indicando as derivadas, como a gente pode fazer diretamente usando essa pequena fórmula aqui. Então, para a gente saber ela de cor, basta você observar aqui. A derivada de y com relação a x é o contrário, né? É menos fx, ó. Aqui é x, aqui eu faço menos fx. E aqui sobre fy. Vamos ver um segundo exemplo. Vamos supor que eu tenho a função 6x ao quadrado, y mais xy é igual a 10. Então, eu pretendo determinar, encontre dy dx. Então, esse é o enunciado, né? Então, a nossa solução encontre dy dx e implicitamente, se querer colocar no enunciado, pode. A nossa solução então, quem é nosso f maiúsculo? 6x ao quadrado y mais xy menos 10 igual a 0. Logo, eu quero dy dx, que é menos fx sobre fy, que é menos derivada com relação a x. 12xy, derivada de xy com relação a x. Qual que é a derivada de xy com relação a x? É y. Bateu de uma vez? É y. Ó. Y é um número. Qual a derivada de x vezes 10 com relação a x? É a mesma coisa de derivada de 10x. A derivada de 10x, 10. Né? Derivada de 10x é 10. A derivada de 50x, 50. A derivada de xy em relação a x. Y, que isso é número.
derivada de 10 é zero. Agora com relação a x, a y. Aqui é número, é como se fosse 5y. Qual a derivada de 5y? Aqui é com relação a y. Isso é número, isso é número. Qual a derivada de 5y? 5. Qual a derivada então de 6x quadrado y? 6x quadrado. Qual a derivada de xy com relação a y? X. E a derivada de 10 é zero. Logo, menos 12xy menos y sobre 6x quadrado mais x. Então essa é a nossa derivada. Vamos ver se fechou aqui mais um exemplo. Vamos ver mais um exemplo. O 3. Então esse aqui é para a função de duas variáveis, tá? Então é para a y, a f, que depende de duas variáveis. A função z, né? Que depende de duas variáveis. Depende de x e depende de y, tá? Então nós estamos em duas variáveis, por enquanto. E qual que é a derivada implícita? Com relação a x, de y com relação a x. É o que? F menos fx sobre fy. Vendo um segundo exemplo, vamos derivar. O enunciado eu não vou escrever, o enunciado é mais ou menos assim: encontre implicitamente a derivada da função, ou apenas só derive a função x, ou a equação x. Não precisa indicar que é implicitamente, porque na hora que pedir a derivada, você vai ver que é uma função impossível de escrever explicitamente. Vamos embora lá então. A função é 5x ao quadrado y à quarta mais tangente de x igual a tangente de x menos 7. Então essa é a nossa função. Derivar, encontrar ao dy dx. Lembrando que a derivada da tangente, tabela, derivada da tangente de x derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x. Secante ao quadrado de x. Então, eu escrevi aqui, mas agora não. Primeiro eu tenho que isolar, escrever do lado esquerdo a expressão. Então fica 5x ao quadrado, y à quarta menos tangente de x, mais 7 igual a 0, né? Agora sim, quem é a nossa deriva de x? É menos fx sobre fy, que vai ser menos parênteses com relação a x, tá? Então vai dar 10 xy à quarta, com relação a x, derivada de tangente é secante ao quadrado de x, e derivada de 7 é 0. Sobre fy, que é a derivada com relação a y, 20 x ao quadrado, 20x ao quadrado, y ao cubo, menos tangente de x. Observa que a tangente está dependendo de x, aqui a variável está só x, e a derivada de tangente de x é 0. A derivada de tangente de x é 0, porque eu estou derivando com relação a y, então não preciso nem pôr 0. E a derivada de 7 também é 0. Então, finalizando, nós temos então menos 10 xy à quarta menos secante ao quadrado de x sobre 20 x ao quadrado y ao cubo. Está pronta a nossa derivada. Joia? Espero que vocês estejam entendendo, não entendi dar uma volta. Ver as aulas anteriores com relação a esse conteúdo. Já vou apagar.
estávamos fazendo as derivadas de funções cuja a variável dependente, ela depende de x e y, né? Mas também podemos pensar na derivada implícita de funções de 3 variáveis, né? Então aqui nós temos a função w, que depende de x, de y e de z. Vou fechar a janela aqui, depois para de abrir. Então, qual que é a derivada dessa função de 3 variáveis? A derivada implícita, ela vai ser. Então, como aqui são 3 variáveis, a gente pode determinar a derivada eu posso usar qualquer uma das 3, né? Derivada. Eu posso derivar, quando era 2 variáveis, eu poderia derivar a derivada de x com relação, de y com relação a x, né? Como de x com relação a y. A terceira variável que é nossa, então a gente pode derivar então a derivada de z com relação a x, que é menos fx sobre fz, mostrando já a fórmula, fazendo a progressão, né, a análise da fórmula com relação, estendendo, né, a nossa fórmula para 3 variáveis, né? Então tem essa. Se eu tiver interesse de determinar a derivada de z com relação a x. E nós também podemos ter interesse de derivar z com relação a y, que é menos fy sobre fz. Tá? Então nós podemos encontrar qualquer uma delas. Como exemplo, né? Encontre dz. Tem livro que usa outra notação, tá? Pode usar, em vez de usar essa aqui, tá? O d, pode-se usar também o del, tá? Então essa forma pode ser escrita assim, del z sobre del x, que é a mesma coisa, menos fx sobre fz. E pode-se também determinar a derivada de z com relação a y, que é o del z com relação a del y, que é a fy menos fy sobre fz. Tá? Beleza, pode-se usar essa notação quanto essa, tanto faz. Então vamos encontrar a derivada. O enunciado é o seguinte: encontre Então tá aqui o nosso exemplo, não precisa colocar mesas aqui. Então a solução é qual? Qual que é a solução? Quem é o primeiro? Uma solução, né? Da função, vou consertar aqui, desculpa. Encontre implicitamente del z, del x e del z, del y da função. Aqui está a função. Então, primeiramente, o nosso f maiúsculo, né? É 3 x, y, z à quarta, menos 4x ao quadrado, y. Passa do lado direito para o lado esquerdo, menos 2xz, menos 2. Então, igual a zero. Está aqui o nosso f. Então, o que é o nosso del z, del x?
é menos fx sobre fy. É igual a quê? Derivada com relação a x. Vamos lá. X. Então é número, número, número. Derivada de 3x, derivada de 10x é 10, então aqui vai ficar, como aqui está só x, vai ficar 3yz a quarta. Derivada de 4x ao quadrado y, número, número. Logo vai ser 8xy. Menos. Opa, tá certo. Menos, tá certo. E derivada do menos 2xz com relação a x. Menos 2z, tá? Menos 2z. Fechou. E embaixo com relação a y agora. Opa, desculpa. É z aqui, tá? É z aqui. É menos fx sobre fz. Pela fórmula lá. A derivada com relação a z agora, ó. 12 xyz ao cubo. Ó, qual a derivada de 4x ao quadrado y? Zero. Número é número e número. Não tem z aqui, ó. Então isso aqui tudo é número. Qual a derivada de menos 2xz? Menos 2x. E a derivada de 2 é zero. Fazendo a distribuição do menos aqui. Então fica 3yz a quarta mais 8xy menos 2z sobre 12xyz ao cubo menos 2x. Então fechou aqui a derivada com relação a o del x, del z, del y, del z, del x, então é del z, del y. Bora lá. Então del z, del y, que é menos fy, aqui já está pronto, tá? Aqui já fechou. Aqui já fechou, tá? Menos fy sobre fz. Bora lá então. Menos derivada com relação a y. Atenção, né? Ó, número, variável, número, número, número. Então vai ficar 3x z a quarta. Com relação a y, com a derivada de 4x quadrado z. Número, número. Aqui é como se fosse um 5, com a derivada de 5y. 5, né? Então, com a derivada de 4x quadrado y. 4x quadrado. Qual a derivada de 2xz com relação a y? Zero. Número, número, número. Derivada da constante é zero. E a derivada de 2 também é zero. Embaixo, fz. Ó. Número, número, coeficiente. Então vai ficar 12 x, y, z ao cubo. Número, número, número. Derivada disso aqui com relação a z é zero. Esse aqui vai ser menos 2x. Aí a derivada de menos 2 é zero. Então, fechando aqui, vai ficar, fazendo a distribuição do sinal, menos 3x é a quarta mais 4x ao quadrado sobre 12xyz ao cubo menos 2x. Então essa é a derivada implícita com relação a x e o outro com relação a z. É essa que a gente estendeu a fórmula, porque essa função é de 3 variáveis. E isso, e agora nós fechamos, né, o assunto da prova sobre derivadas de funções de várias variáveis. Agora eu vou continuar, agora a gente vai começar então com integração de funções de várias variáveis, tá bom? Espero que esteja tudo bem. Qualquer coisa vocês voltam o vídeo, né? E se eu falei muito rápido, desculpa, é por causa que, né, o caso está gravando. Aí você pode voltar ao vídeo. Eu também não poderia me alongar muito, porque o assunto é grande e a gente, a gente tem pouco tempo para revisar tudo, né? Então esse é todo assunto
Assim, varreu, você toma os exercícios passados, as listas que eu passei, resolve e prepara para a prova. E a próxima aula agora, daqui a pouco, é sobre integração de funções de várias variáveis. Obrigado.